Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Quais são as chances de Joe Biden se reeleger em 2024? Hoje é dia de entrevista aqui no canal e eu recebi o Matheus Silva, que é um dos criadores do Central da Política no Twitter e que agora está com um novo perfil para falar especificamente de eleições no Brasil e nos Estados Unidos. O nome do perfil novo dele é o Eleições em Pauta. Acontece que na semana passada o Matheus Silva fez um post, fez um tweet lá na plataforma do senhor Elon Musk, dizendo que o Twitter não estava pronto para discutir isso, mas que Joe Biden venceria Donald Trump em 2024. Eu confesso que essa não é a minha expectativa e por isso eu trouxe ele aqui para tentar me convencer, ou ao menos apresentar os seus principais argumentos que fundamentam essa afirmação, por que não dizer polêmica? Então é isso, a conversa tá muito legal, bastante informativa, ele nos trouxe bastante questões para a gente pensar a respeito da candidatura do Joe Biden e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, considere se tornar um membro apoiador aqui do canal e compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga, beleza? Então bora pro vídeo. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, professor, tudo massa? Tudo certo, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui dessa entrevista no meu canal. Você sabe que você e por conta do Twitter, né? Eu te conheci por conta do Twitter lá no Central da Política, e sempre é uma fonte de informação para gente e principalmente assim, né? Eu sou da área da história, então eu lido mais com o passado e não sou jornalista e acabo formando minhas opiniões pelas matérias que eu leio e tudo mais. E o trabalho de curadoria que você fazia lá no Central sempre foi importante para mim, já falei isso para o Luiz uma vez, para tomar conhecimento, né, do que está acontecendo da política americana, quais são as principais fontes e tal. Agora você está com um outro perfil, né, o Eleições em Pauta, que você pode falar depois também para a gente. Mas foi nessas que eu fui conhecendo vocês melhor, né, tanto o Luiz, o Summer, você, e fui pegando uma profunda admiração pelas opiniões de vocês, né? São pessoas que eu paro para ouvir quando elas falam algo que diverge um pouco do que eu penso e eu quero saber, né, onde eu estou errando ou o que eu tenho que olhar, o que eu não estou olhando. Antes de jogar uma provocação e uma polêmica aqui para você, eu queria que você então se apresentasse aqui para o público do canal. Então, eu digo o mesmo do que você falou aí da questão da gente se conhecer através do Twitter. Realmente eu conheci o professor Marcos no Twitter também. Sou muito admirador do seu canal, das suas opiniões, do que você traz em relação à política americana, né? Como você bem falou, eu fui um dos fundadores do Central da Política, que antes se chamava Central Eleitoral, que foi um boom ali nas eleições presidenciais brasileiras, né? E por incrível que pareça, não sei se o Luiz já chegou a contar aqui, não sei se a gente também já chegou a falar isso em público, mas o que uniu a gente foi a política americana, porque a gente se conheceu, eu seguia o Luiz nas redes sociais através da política americana, na eleição, eu acho que ainda nas prévias de 2020 e em 2019, e a gente começou a se seguir, começou a trocar comentários, e em 2020 foi criado então um grupo no WhatsApp, a gente acabou todo mundo entrando nesse grupo e a gente foi ali se desenrolando e criando laços, e através desse grupo a gente foi e criou a Central Eleitoral, né? Eu estou agora no Eleições em Pauta, eu saí da Central da Política, fiquei na Central da Política até meados ali de, acho que março, abril, e agora eu estou com essa pegada de falar um pouco mais até sobre eleição mesmo, de fato, né? Fazer essa curadoria, como você bem falou, de notícias mais relacionadas às eleições.
focando mais nas eleições agora municipais brasileiras e focando nas eleições norte-americanas presidenciais, que é, para mim, eu, como um grande admirador da política americana, para mim, ano de eleição presidencial norte-americana é ano, para mim, dos melhores, né? Tem notícia para dar e vender. Eu até comento que quando começa as eleições americanas e as primárias começaram mais ou menos junto ao BBB, eu falei assim, pronto, começou o meu BBB. Agora eu vou ficar atrás das notícias, eu vou ficar atrás das fofocas, ver quem tá apoiando quem e tudo mais. Agora, Matheus, uma percepção que eu tenho percebido bastante, que é assim, as pessoas aqui que não se informam por jornais, pela mídia tradicional, elas recebem, chega para elas a política dos Estados Unidos muito por meio dos memes, muito por meio dos cortes, e invariavelmente, assim, a predominância desses conteúdos são produção de uma galera feita pela direita, né? Então, chega bastante coisa aqui que trabalham a ideia de um Biden como um presidente fraco e como um presidente senil. Então, toda vez que eu falo do Biden se candidatando, as pessoas que não acompanham falam assim, nossa, mas ele tá velho, nossa, mas ele é fraco, nossa, mas ele... Enfim, várias coisas que geralmente eu sei que vêm desse universo. Agora, deixando isso de lado, eu confesso que eu também tenho certa resistência ao nome do Biden. Eu não acho que ele seja um nome que... Eu acho que um nome novo poderia vencer o Donald Trump mais fácil. No entanto, na semana passada, o Eleições em Pauta publicou uma fala do Biden dizendo, após a vitória de Trump em Iowa, Biden afirmou, a vitória não significa nada. Fui o único a derrotar Trump até hoje e vou derrotá-lo novamente. Você republicou esse post dizendo o seguinte, o Twitter não está pronto para discutir o quão essa frase pode ser real. Em novembro, vai ter muita gente que pode se surpreender. Bom, então, já que o Twitter não está pronto para discutir, o canal do Sorrilha está. Eu quero, então, que você defenda a sua afirmação a partir de agora. Então, eu concordo muito com o que você falou sobre a questão dos memes. Eu digo que as eleições norte-americanas, elas são um evento que acontece de 4 em 4 anos e passou a ser um evento no calendário do Twitter, como outros eventos onde os twitteiros se tornam especialistas nisso. Então, as eleições norte-americanas, elas passaram a ser esse evento que de 4 em 4 anos aparecem 1 milhão de pessoas que se tornaram especialistas e começam a falar coisas, e às vezes coisas que não estão na rota. O que eu tenho visto muito acompanhando a eleição esse ano como de um outro modo, né? A primeira eleição norte-americana que eu acompanho tendo um perfil no Twitter para noticiar a eleição, vendo os comentários que chegam nas publicações quando a gente faz, eu fico rindo, eu fico realmente achando muita graça, porque a galera ela é muito assim, a galera do Twitter ela é muito 8 ou 80, ou vai ser ou não vai ser. O desespero toma muito rápido conta dessas pessoas, e isso não é somente na eleição norte-americana, isso era na eleição do Brasil, na eleição presidencial. Teve um tempo que eu parei até de ler os comentários quando a central eleitoral começou a crescer muito, porque era muito complicado acompanhar, mas quando era um pouquinho menor, eu acompanhava mais os comentários, e eu rachava de rir, porque as pessoas elas eram muito emocionadas, a palavra é essa, eram pessoas emocionadas, e eu vejo pessoas emocionadas agora na eleição norte-americana. Quando eu fiz esse Twitter, eu tinha prometido que eu não ia falar sobre a eleição norte-americana nessa visão, dizendo que o Biden pode vencer, e é uma opinião minha que o Biden pode vencer. E o Biden tem muito caminho para vencer. Porque as pessoas nos comentários diziam, ele está caquético, ele não sabe o que ele está falando, ele já deveria ter sido substituído, ele vai destruir o Partido Democrata.
quando na realidade é tudo, bem dizer, ao contrário. O Biden, hoje, ele tem um governo, e tecnicamente falando, eu concordo muito com o que o Luiz falou, eu assisti a sua entrevista com ele, o governo Biden possivelmente está sendo até um pouco melhor que o do Obama em questão legislativa. O Biden passou várias pautas legislativas no Congresso. Eu acho que o Biden ele foi um dos presidentes que mais soube aproveitar a maioria democrata no Senado e na Câmara. O Biden tirava da cartola, às vezes, coelhos que eram, assim, impossíveis de acontecer. E isso ele ia caminhando e ia fazendo dia após dia, né? As pessoas têm um costume muito grande de avaliar o presidente norte-americano apenas como com a política exterior. É o presidente que faz guerra, mas esse é o presidente que não faz guerra. Isso a gente está acompanhando muito na eleição, né? Por exemplo, a gente vê muita gente da extrema-direita dizendo mas o Donald Trump passou 4 anos na presidência e não surgiu guerras. Joe Biden está aí, já surgiu guerra na Ucrânia, já surgiu guerra em Israel, quando na realidade as pessoas não olham de fato o que faz o eleitor americano escolher. A gente vai ver mais lá para frente, a gente está um pouco ainda distante, mas a gente vai ver que possivelmente a guerra de Israel e a guerra da Ucrânia não vai fazer efeito na urna. Porque o eleitor médio, ele não se importa com o que está acontecendo na Ucrânia ou em Israel, ele está se importando com o que está acontecendo em casa, ele se importa com o que está acontecendo no seu bolso. E na minha percepção, olhando essas pesquisas que muitas vezes estão dando Donald Trump à frente, elas ainda não refletem realmente o sentimento eleitoral. Na minha opinião, os americanos ainda não estão no clima eleitoral. Tinha uma pesquisa recentemente, eu não consegui salvar essa pesquisa, mas que mostravam que alguns eleitores, em uma porcentagem muito grande, ainda não estavam aceitando que vai ser Donald Trump versus Joe Biden. Porque para eles ainda existe uma possibilidade, e isso você já falou muito bem na última live, da questão jurídica contra Donald Trump, e algumas pessoas ainda acham que Donald Trump pode perder as primárias republicanas e não querem aceitar que vai ser Joe Biden versus Donald Trump. Quando, na realidade, para nós que acompanhamos política americana e gostamos de política americana, já está dado. É Biden versus Trump. A gente vai ter uma reedição de 2020. E algumas pessoas ainda não aceitam. E quem seriam essas pessoas? Por exemplo, aquela mulher suburbana que não liga para a política e geralmente mas sai para votar, ela ainda não está se importando com quem vai ser quem vai ser o candidato republicano ou quem vai ser o candidato democrata. Ela está se importando que a taxa de juros está um pouquinho alta, está pesando no bolso dela. Ela está se importando, por exemplo, a gente pode ver sair uma pesquisa, vou falar mais à frente nas minhas defesas, que o sentimento dos moradores de Michigan aumentou o consumo, a percepção do consumo aumentou, então peraí, o meu bolso está melhorando, a inflação está baixando, então ela está olhando para isso, ela não está olhando se o Donald Trump vai vencer a Nikki Haley ou não, ela não está olhando se o New Hampshire vai dar a Nikki Haley ou não, eles não estão se portando com isso, né? Então, a minha percepção e a minha ideia de quando fiz aquele Twitter é porque realmente o twitteiro não está pronto, porque o twitteiro ainda não parou para entender o que de fato vai se desenrolar nessa eleição, né? O que de fato vai acontecer, o que de fato está acontecendo. A gente tem muitas pesquisas pré-eleitorais e muitas pesquisas que mostram algumas coisas, por exemplo, às vezes o Biden está um pouco à frente, depois Donald Trump volta à frente, e essas pesquisas, nas suas vezes, elas não passam de 45%, quando a gente sabe que nenhum candidato vai fazer 45%, eles vão fazer muito mais. Então, tem eleitor ali que não está dizendo assim, opa, peraí, eu ainda não sei em quem eu vou votar. A gente percebe que a taxa de indecisos nessas pesquisas está muito alta, né? Para terminar essa primeira parte, tem uma pesquisa, que se eu não me engano é da NBC News, que tinha um histórico que mostrava assim, era uma pesquisa feita em agosto de 2023, outra pesquisa feita em outubro de 2023 e uma pesquisa feita em dezembro. E ela mostrava que o Biden começava liderando. Em agosto ele liderava. Se eu não me engano, era 48 a 45. Depois passou a ser 45 a 45. Depois passou a ser 45 a 44 para o Trump. E aí o que, é que a gente pode perceber? Que o apoio do Trump ele é um apoio sólido. A base do Trump ela é sólida. Ele vai para a eleição
com a base sólida. O trumpista ele vai sair realmente fervorosamente para votar no Donald Trump. Mas por que Joe Biden perde votos e Donald Trump não consegue ganhar esses votos? É aí que vai se desenrolar a eleição. É nesse eleitor independente. É esse eleitor indeciso. E muitas das pessoas não estão enxergando isso. Eles leem as notícias e as pesquisas bruta, mas não vai a fundo para poder ver o que de fato está acontecendo. Uhum. Acho que New Hampshire ontem dá um pouco de encaminhamento para isso, né? Você te viu que o Trump ganhou ontem em New Hampshire por conta do eleitor republicano, não por conta do eleitor independente, né? E eu não lembro quem foi que falou, não lembro se foi algum senador, algum deputado que falou, olha, tá na hora do presidente Trump começar a olhar para os independentes, porque o eleitor de casa ele já tem. Ele agora vai ter que começar a buscar outros meios. Não é à toa que o Trump estava enfurecido. Quem acompanhou New Hampshire, a primária de New Hampshire, acompanhou o discurso do Trump, ele estava enfurecido com a Nikki Haley, porque ele esperava encerrar de vez a primária para poder já olhar para a eleição geral, porque ele precisa realmente caminhar. Ele jogou, inclusive, o Tim Scott contra ela, né, no discurso dele. Ele fez uma brincadeira, né, com ele. Então, assim, ele tá enfurecido porque, pelo menos por mais um mês, Nikki Haley vai estar no seu pé. E aí a gente não sabe o que pode acontecer na Carolina do Sul, porque as pesquisas em New Hampshire mostravam que Donald Trump estava abrindo vantagem contra Nikki Haley, e a gente viu que no dia da eleição aconteceu um fator que muitos independentes foram votar. Muita gente que não votou, por exemplo, numa primária de 2016, saiu de casa, opa, eu vou votar. E você via que a maioria das televisões, das emissoras, quando entrevistavam esses eleitores da Nikki, que estavam saindo para votar na Nikki Haley, falava, eu estou indo votar porque eu não quero que Donald Trump vença. Então a gente vai ter mais uma vez uma eleição de que eu estou saindo para votar porque eu não quero que vença. Eu não quero que Joe Biden vença, eu não quero que Donald Trump vença. Agora, o que pode vir favorável para o Biden nos próximos meses para que ele conquiste de volta esse eleitor independente? Ontem, enquanto a gente estava acompanhando New Hampshire, teve um jornalista americano que postou uma foto da campanha do QG do Biden há 4 anos atrás, em New Hampshire, para a gente contextualizar um pouco. O que estava acontecendo 4 anos atrás, nesta mesma data, em New Hampshire, nas primárias democratas? O Biden tinha ficado em 4º lugar em Iowa, tinha perdido para o Pete Buttigieg, para o Bernie Sanders e para Elizabeth Warren, e tinha ficado em 4º lugar e foi para New Hampshire com uma baixa estima. Não tinha o que... os números cada vez mais em New Hampshire mostravam que Biden não tinha espaço, mas ele foi para lá fazer campanha. E no dia da primária de New Hampshire, quando começou a sair as campanhas começaram a fazer o rastreamento, né, dos votos durante o dia, começaram a se ver que o Biden era um desastre em New Hampshire. Ele terminou em 5º lugar, 9% dos votos. O que é que o Biden e a sua campanha fez naquele dia? Eles simplesmente abandonaram New Hampshire, deixaram para trás o QG da campanha, esvaziaram o QG da campanha, pegaram um avião e foram para a Carolina do Sul. Então, naquele dia, o Biden apertou o botão do reset. Ele resetou a campanha dele e foi jogar tudo que ele tinha na Carolina do Sul. E deu certo. O que é que a gente viu ontem? Você faz essa pergunta, o que é que pode vir para melhorar para o Biden? O que é que aconteceu ontem? A campanha de Joe Biden, que a gente pode fazer um paralelo. A campanha de Joe Biden anuncia que alguns dos melhores para ele conselheiros e conselheiros que trabalharam com êxito na campanha de eleição do Biden em 2020 estão deixando a Casa Branca e estão migrando para a campanha de reeleição. Isso por quê? Porque eles esperavam fazer isso mais tardiamente, em maio, em junho, e não agora em janeiro, fevereiro. Né? A gente sabe que a gente vai ter uma eleição geral muito longa. Então, eles já estão fazendo essa migração para a campanha. Então, o Biden começa a dar um ponto ali de reset na sua campanha. E aí a gente teve essa semana, na newsletter da Axios, 3 pontos
Eles divulgaram no sábado 3 pontos que podem favorecer muito o Joe Biden nos próximos meses. Eu até separei esses 3 pontos. E que muita gente, eles falavam assim, que muita gente não está dando muita importância, mas que são indicadores que futuramente podem dar muito bom para o Joe Biden. Primeiro, as ações das bolsas de valores estão explodindo, estão aumentando muito. E a gente lembra que o Donald Trump, o que ele mais falava em 2020? Biden vai quebrar a bolsa de valores. A bolsa de valores vai quebrar com a eleição de Joe Biden, né? E até hoje rolam clipezinhos enfim, na esfera deles, entre eles, os extremistas que apoiam o Donald Trump, que dizem: olha, o Biden vai quebrar a bolsa de valores, e está acontecendo ao contrário. As ações estão recordes, cada vez mais batendo recorde. O segundo ponto vem dessa pesquisa que foi feita no Michigan, que mostra que aumentou o poder, o sentimento de consumo do americano. Ele está querendo comprar mais, e isso é muito bom, porque isso é sinal de que a economia está indo bem. Porque se a economia vai bem, eu quero gastar, eu quero ir bem. Então, e essa pesquisa reflete um pouco das festas de fim de ano. Então, isso, inclusive a governadora do Michigan, há um tempo atrás, falou que o Biden teria que falar mais disso, porque isso é muito bom. Segundo ela, isso era perfeito para a campanha do Biden, então ele tem que falar muito disso. O sentimento de compra do americano está aumentando, o humor dele está ficando melhor. E o terceiro ponto é a inflação, que se a gente pega a inflação, ela está em queda. O Biden reduziu muito a inflação e a gente fala assim, isso não é noticiado. E realmente, a gente viu poucas vezes ser noticiado, mas que reduziu a inflação. O que pode ali ainda estar afetando um pouco o presidente Joe Biden é a taxa de juros, que está um pouquinho alta. Isso faz com que o americano freie um pouco, o endividamento dele sobe, vamos frear um pouco. E o Fed possivelmente não deve reduzir na próxima reunião, eles devem manter ainda a taxa de juros, que se eu não me engano está em 5,25%. Mas a previsão é que possivelmente nos próximos meses ela comece a cair, se isso realmente acontecer. Essa queda próxima da eleição pode favorecer Joe Biden. Aí você pergunta sobre os independentes. Eu vou muito mais além dos independentes. Eu vou no eleitorado negro, no eleitorado jovem. Isso. Um colega do Twitter perguntou assim, olha, mas Biden vai perder, o Biden, ele falava comigo pela DM, eu dizia, olha, eu não diria que ele vai perder, eu diria que ele ainda não conseguiu botar a campanha dele na rua, botar o eleitor dele para ir votar. O eleitorado negro, principalmente, a gente sabe disso, não é à toa que daqui a pouco a gente pode até falar um porquê o Biden escolhe começar 2024 pela Carolina do Sul, e o eleitorado jovem. O que é que está afetando o eleitorado jovem hoje? O que é que pega mais? A questão da guerra em Israel. A gente vê que o eleitorado jovem está pegando muito isso para eles, não está gostando do que o Biden e o governo americano está fazendo ali no conflito em Israel. Porém, ontem em New Hampshire, o Biden fez números incríveis em condados universitários. E aí as pessoas começaram já a divulgar esses números, né? Aqueles mais loucos por política americana que eu sigo, eles começaram, cara, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Como é que vendem que o eleitorado jovem não está com o Joe Biden, mas ele vai para New Hampshire não estando na cédula, porque foi uma vitória muito grande para o Joe Biden, que eu considero grande vitória para o Joe Biden, porque ele não estava na cédula, as pessoas tinham que sair de casa e marcar para poder ainda escrever o nome dele, e ele consegue fazer números surpreendentes em condados universitários. Então, alguma coisa está pegando ali o eleitor. O que eu disse, assim, de cara, o que é que eu posso dizer? Esse eleitor, na hora que vê Donald Trump ou Joe Biden, ele vai fazer uma escolha. Ele não vai correr, ele vai fazer uma escolha e possivelmente deve escolher Joe Biden, porque faz a base dele. Peraí, entre Donald Trump e Joe Biden. Olha, eu até vi um comentário de um eleitor independente. Pelo menos com Joe Biden eu posso criticar o governo. Com Donald Trump eu posso criticar o governo. Então, é muito... A eleição está muito distante para esse eleitor. O eleitor ainda não considera que a eleição está perto. Né? A gente começa a falar de eleição geral
em julho, em agosto, é que a eleição geral de fato começa. E a gente está em janeiro, já estamos falando de eleição geral. A gente já tem um candidato republicano, a gente já tem um candidato democrata, a eleição já começou. Era tudo que a campanha do Biden não queria, mas eles agora vão ter que enfrentar porque eles esperavam que fossem jogar mais para frente. Né? O próprio Biden resistia nisso. O Biden resistiu em anunciar sua candidatura à reeleição. Ele queria anunciar quanto mais próximo de 2024 ele foi forçado a anunciar antes, porque estava cada vez mais claro que Donald Trump seria o candidato republicano e a gente está vendo isso. Ele está com os candidatos, o eleitorado republicano de fato todo com ele, e ele vai para a disputa agora para o tudo ou nada. Sim, sobre as duas primárias, tanto New Hampshire quanto Iowa, tem dois sinais que são dados ali para a campanha do Biden que furam um pouco a expectativa do que as pesquisas mostram. Primeiro, em Iowa. Tudo bem, não teve a campanha não teve primária em Iowa para os democratas. Vai ter agora, se eu não me engano, na Super Terça. Isso, dia 5 de março. Que acontece o cálculo de Iowa dos democratas. Sim. Então, assim, no entanto, quando o Trump ganhou Iowa, a campanha do Biden angariou mais de 1.600.000 dólares, né? Em menos de 24 horas, jogando parada, né? Só com a vitória do seu adversário. E New Hampshire tem isso que você falou, o nome dele não estava na cédula, ele não queria que New Hampshire fosse a primeira, o que poderia gerar um sentimento de revanche. Ah, você não queria, né? Então, e no entanto, ele teve 65% dos votos, né? 65% dos votos, contando com o eleitorado jovem, que é outro também que está ressentido. Agora, aí você tocou na questão étnica, né? Que o Trump é o candidato republicano que tem maior números positivos com o eleitor latino e com o eleitor negro, afro-americano. Então, como é que faz para recuperar esse eleitor? Ou você acha que tem a ver um pouco com o que você falou, de que ainda essa galera não está se movimentando? Se a gente pega um pouco do que esse eleitorado e esses líderes desses grupos eleitorais, grupos demográficos estão falando, a maioria dizem assim, olha, eu acho que eles nunca dizem que vão abandonar Joe Biden. A gente sabe que os democratas eles performam muito bem no eleitorado negro, muito, muito bem. Se a gente pega pesquisas de boca de urna, eles chegam a bater 80% ou até mais. O que é que eles falam agora? Eles não querem declarar um apoio explícito a Joe Biden, mas eles também dizem, olha, peraí, mas com Donald Trump a gente não vai. Principalmente esses líderes mais ali de Washington, né? Mas eles cobram do Biden uma posição de que ele assuma algumas pautas que para eles é importante, né? E aí é isso que hoje em dia custa mais esse avanço do Biden. Pode ser que esse avanço comece a acontecer agora, né? Por quê? Porque está chegando 3 de fevereiro. 3 de fevereiro é a primária democrata na Carolina do Sul. Carolina do Sul, um estado com um reduto enorme de eleitores negros, é um reduto que foi o eleitorado que catapultou Joe Biden em 2020 para poder ganhar as primárias, porque ele foi para a super terça forte por conta desse eleitorado. E é aquele eleitorado que geralmente vota com um candidato mais, a gente pode falar assim, é o candidato democrata mais centrista, a velha guarda, né? Foi assim com o Biden em 2020, o eleitorado negro também foi com força com Hillary Clinton em 2016, com Barack Obama, nem se fala, e possivelmente eles vão novamente com Joe Biden, né? Porque Joe Biden vai fazer concessões, isso é muito claro. Biden ele só está um pouco, peraí, calma, não vamos fazer concessões muito rápidas, mas ele vai conversar com esse eleitorado, ele sabe que esse eleitorado é muito importante. Do outro lado, Donald Trump pode fazer com que afetar um pouco esse eleitorado. Peraí, eu vou mostrar a vocês que eu posso ter vez desse eleitorado, porque eu acho que hoje o favorito de Donald Trump para serviço dele é o senador Tim Scott, da Carolina do Sul.
Eu acho que cada vez ele está ganhando muito favoritismo. Eu, particularmente, apostava que Donald Trump iria escolher uma mulher. Eu ainda continuo com essa tese de que ele pode escolher uma mulher, mas agora o Tim Scott ganhou muito, muito favoritismo, né? Ele veio com apoio para Donald Trump em New Hampshire e estava ali do lado de Donald Trump no discurso de New Hampshire, né? Ele estava bem realmente ao lado, como você mesmo falou, ele fez algumas brincadeiras para afetar Nikki Haley usando o Tim Scott. Então pode ser também ali algo que o Donald Trump vai querer jogar para atrair o eleitorado negro. Em relação aos latinos, realmente é um eleitorado que vai ter que ser muito bem trabalhado pelos democratas. O Biden ele escolheu uma latina para gerenciar a sua campanha. Ele fez esse movimento já de olho nos latinos. O eleitorado latino, ele começa a ter uma certa resistência, tem um bloco do eleitorado latino, é bom a gente tentar entender, por exemplo, quando o Biden perde a Flórida em 2020, ele perde muito por conta do eleitorado latino que está em Miami, porque o eleitorado latino em Miami votou com Donald Trump. Quem é aquele eleitorado latino? É aqueles provenientes de Cuba, da Venezuela, e que se vende, e eles, enfim, trazem na sua bagagem a questão da ditadura comunista, e aí eles acabam sendo atraídos pelos ideais do Partido Republicano, muito mais ainda pelos ideais do Trump. Trump conseguiu realmente puxar esse eleitorado, né? A Hillary tinha feito números incríveis em Miami. Segundo alguns analistas, se o Biden tivesse repetido esses números em 2020, teria uma disputa muito emocionante voto a voto ali em 2020 na Flórida, mas ele não conseguiu, escapou da mão dele, mesmo trazendo a Kamala Harris, que para alguns seria muito atrativo para os latinos, e a gente percebeu que os latinos da Flórida não foram com Joe Biden, eles acabaram indo para o lado democrata, para o lado republicano. A campanha do Biden acha que tem vez com os latinos na Flórida. Eles já fizeram até um memorando e soltaram esse memorando de que tem espaço para ganhar a Flórida. Eu, particularmente, acho que não tem. Eu acho que a Flórida ali vai ter que fazer um trabalho muito de campo. Um trabalho muito assim, porta a porta, como foi feito na Geórgia. A Geórgia que fez... Em 20, né? Virou para os democratas em 2020 muito por um trabalho de campo, um trabalho realmente de porta a porta, liderado pela Stacey Abrams. Então, falta surgir esse líder na Flórida que vá fazer isso. Eu não acho que vai ser muito rápido. Vai se demorar um pouco, não sei se pelo menos mais uma ou duas eleições, para a Flórida voltar a ser um swing state. Porque, para mim, hoje, a Flórida ela é um estado que geralmente vai votar com os republicanos. É o que aconteceu em Iowa, né? Iowa era um swing state. Iowa, Barack Obama venceu por 10 pontos, 8 pontos em Iowa em 2012. E, ao contrário, o Donald Trump catapultou a Iowa em 2016 por 8 pontos. Então, assim, essa questão dos latinos eu acho que realmente pode ser um empecilho na campanha do Biden, que vai ter que conquistar realmente os latinos para poder votar com eles e tentar essa vitória. Não acho que na Flórida, mas, por exemplo, em Nevada. Em Nevada vai ser um campo de batalha muito interessante a se acompanhar em 2024 e que ali os latinos realmente farão a diferença e devem fazer a diferença para o Biden vencer aquele estado. Sobre o eleitorado latino, eles estratificam como eleitorado latino, mas tem muita ramificação, né? Isso, o eleitorado mexicano pensa de um jeito, o eleitorado da América Central pensa de outro, o eleitorado venezuelano, enfim, vai mudando muito, né? Isso é interessante. O porquê do eleitorado da Flórida ser um pouco mais trumpista? Porque o eleitorado, como eu falei, que provém de Cuba, provém da Venezuela, e eles vêm com esse sentimento anticomunista, e a campanha do Trump vende Joe Biden como um comunista. Eles venderam em 2020, com certeza irão vender em 2024 como um comunista. Com certeza. Agora, entre os estados, e você mencionou Nevada, eu acho interessante porque ela quase virou republicano, né, na última eleição.
Então nós temos aqui alguns swing states, alguns battlegrounds, né, como o pessoal fala, Arizona, Geórgia, Michigan, Pensilvânia, própria Nevada, a gente pode colocar. Entre esses battlegrounds, a gente tem ali 2 estados que são bastante vinculados à indústria, né? Que é o cinturão ali do aço, o cinturão da ferrugem, ali, tanto o Michigan quanto a Pensilvânia. Você acha que essa onda de greve que teve nos Estados Unidos pode resultar em algum apelo maior a uma participação dos sindicatos nas eleições e, nesse sentido, também ser um ponto favorável ao Biden? Então, hoje, a gente está gravando hoje na terça, né, na quarta, perdão, Biden acabou de receber o apoio de um grande sindicato. Eu estou tentando lembrar qual foi o sindicato, mas eu sei que é um grande sindicato ali. Isso mesmo. Auto Workers, né? Isso mesmo. E, cara, o discurso, eles falaram até assim, que relacionaram um pouco essas greves à presença de Joe Biden. Para quem não lembra, Joe Biden foi a uma dessas greves em frente às indústrias e foi apoiar os trabalhadores. Comprou e foi defender as pautas que os trabalhadores estavam reivindicando ali em frente às indústrias. O Biden recebeu esse apoio hoje, e é um apoio assim considerado antecipado, porque os sindicatos começam mais para frente a começar a dar esses apoios, e muita gente acha assim, é um sindicato apoiando um candidato. Esse é um pensamento brasileiro, mas os sindicatos realmente eles têm uma força grande nos Estados Unidos. Olhando para o cinturão da ferrugem, como alguns gostam de chamar, cara, eu vou ser muito polêmico agora, mas eu acho que os 3 estados ficam com Joe Biden. Pensilvânia, para mim, vai ser o estado mais fácil para Joe Biden. Eu vejo que na Pensilvânia o Biden vai vencer, e isso vai refletir no Michigan, e para mim o mais difícil vai ser o Wisconsin. Mas eu acho que ele vence os 3, né? E tem algumas pesquisas que mostravam que o Biden ele tinha muito espaço, tem muito espaço para crescer na Pensilvânia, né? Saiu as últimas pesquisas que saíram, mostravam, por exemplo, o Biden 49-45, teve uma que mostrou agora 47-39, mostrava uma larga vantagem do Biden na Pensilvânia. Então, eu acho, e eu vi até um comentário desse no Twitter, que a Pensilvânia poderia ser o estado mais fácil para Joe Biden em 2024, né? Não tira o dever dele tentar conquistar. Eu acho que o diferencial da campanha do Biden é que eles não querem jogar ganhando, eles querem jogar o jogo, eles querem jogar até o último minuto. Isso foi muito claro em 2020. Se a gente vai olhar para 2016, o que é que aconteceu com a Hillary? A Hillary deixou de lado o cinturão da ferrugem. Ela achou que já estava ganho, né? As pesquisas mostravam ela muito bem, obrigado. E ela esqueceu o que é que Donald Trump faz. Donald Trump coloca a sua campanha todinha no cinturão da ferrugem, porque ele sabia que com aqueles 3 estados ele conquistava a Casa Branca. E foi o que aconteceu. A Hillary não fez movimentos ali. O Joe Biden, ao contrário, em 2020, se concentrou no cinturão da ferrugem, né? E aí, eu vou continuar a ser polêmico, eu acho que essas pesquisas que saem, teve uma pesquisa que saiu que no Michigan mostrava o Trump muito à frente, do nada uma pesquisa mostra o Biden muito à frente na Pensilvânia, fica um pouco desproporcional, porque para a gente que entende mais, a gente é mais a fundo, a gente fica mais louco assim política americana, a gente entende que, peraí, como é que o Biden perde em Michigan, mas ganha na Pensilvânia? Porque você mesmo falou, é como se os estados estivessem ligados, né? Porque Ohio escapou um pouco, né? Isso, Ohio, quer dizer, foi com Deus. Ohio já é dos republicanos. Ali, realmente, ele sai desses 3 estados. Mas é até um pouco difícil de você entender, peraí, como é que o Trump está bem à frente no Michigan e do nada aparece uma pesquisa mostrando o Biden bem à frente na Pensilvânia.
Então, realmente, tem essas questões das próprias pesquisas em si, né? Mas eu acho que o Cinturão da Ferrugem hoje seria que já foi muito um bastião democrata. Se a gente vai olhar para as eleições anteriores, Bill Clinton ganha ali naquela parede azul que se chama o Wisconsin, Michigan, Pensilvânia. Desde então, ele ganhou na primeira, ganhou na reeleição, Al Gore ganhou, John Kerry ganhou, Obama ganhou e a Hillary deixou escapar esse bastião democrata que estava fazendo sempre os democratas terem sucesso nas eleições. Sem, claro, Al Gore e John Kerry não teve sucesso porque não conseguiram conquistar outros estados que na eleição deles eram mais importantes, mas eles sempre estavam ali. E para Hillary era muito fácil, porque era para ela só vencer ali, ela já levava a eleição e não fez esse trabalho. E Joe Biden vai e faz. Eu acho que Joe Biden em 2016. Por falar em opinião polêmica, a minha é de que 2016 pintou um Trump como um candidato imbatível, alguém muito forte e tal, e na verdade ele ganhou porque a candidata era fraca, e não porque ele era tão forte assim quanto se pintou. Essa é a minha opinião polêmica. Em relação a 2016, eu tenho muitas opiniões, sabe? Eu acho que é uma eleição que, para você que está nos assistindo, e que assim, eu queria muito virar não é fanático, mas quero entrar meio a fundo na eleição americana, eu acho que tem que estudar 2016. É uma das eleições obrigatórias a se estudar. Porque eu acho que a Hillary, uma opinião minha, pode ser polêmica, também teria sido uma grande presidente. Mas ela era a candidata errada. Ela mesmo fala isso. Tem um documentário chamado Hillary. Ela própria, a Hillary, ela fala que ela era a candidata errada. Ela era a candidata errada porque não era uma eleição normal. Acho que naquela eleição, o candidato tinha que ser o Joe Biden. A eleição, para mim, Joe Biden teria arrebentado naquela eleição. Eu acho que ele teria conseguido, possivelmente, até manter Iowa e Ohio. E ter ganho até na Flórida. Porque aquela eleição ali, o Biden bateria muito de frente com o Donald Trump. Eu até compartilhei um trecho do discurso dele na Convenção Democrata, em 2016, que ele batia muito no Donald Trump. Eu até comentei assim, olha, esse Joe Biden teria vencido muito fácil em 2016. Tem uns bastidores que dizem que a única pessoa feliz na Casa Branca no dia 9 de novembro, após a vitória do Donald Trump, era o Joe Biden. Porque o Joe Biden sabia que ele teria vencido aquela eleição. E ele realmente não foi, porque o próprio Luiz já falou isso, o Joe Biden realmente ele tem muito essa questão da família dele, ele carrega muito isso, ele sempre que pode, ele fala da questão dos filhos, da esposa, e realmente para ele não ia em 2016, mas ele sabia que ele teria vencido. Então, o Joe Biden ele tem essa questão que bate de frente com o Donald Trump. Então, por isso que eu digo, calma. As pessoas que já se dão conta, já dizem, Donald Trump vai arrasar, Donald Trump vai vencer tudo em 2024, tem que ter um pouco de calma. Para mim, de fato, a campanha do Biden nem começou ainda, nem foi para a rua. Outra coisa que para mim bate muito ali quando falam do Joe Biden é a questão da Kamala Harris. Eu acho que aí vou ser polêmico agora. Porque falar de Kamala Harris é polêmica. E eu acho que a Kamala Harris nessa campanha vai desempenhar um papel fundamental. A Casa Branca em si já está transformando ela, e inclusive isso é bastidor de campanha, e dizem que realmente querem transformá-la na principal porta-voz de um dos assuntos que a campanha de Joe Biden quer levar para a urna, que é a questão do aborto, o direito ao aborto. Né? Eles ontem fizeram um comício juntos, o primeiro comício juntos de Joe Biden e Kamala Harris nesse ciclo eleitoral foi sobre o aborto. Na Virgínia. Porque se a gente olha para trás, desde que se caiu o direito ao aborto nos Estados Unidos, os democratas têm levado enormes eleições, enormes quantidade de pessoas para as urnas para votar em eleições que geralmente nem tem grande participação no eleitorado, dos eleitores. Né? Ano passado se teve Ohio e se teve, acho que em Pensilvânia, se não me engano, que votou a questão do aborto. E mesmo Ohio hoje sendo um estado onde se vota mais com os candidatos conservadores,
o direito ao aborto passou muito fácil. Então, eles querem jogar com isso, eles querem jogar com que o aborto vá para o centro da eleição, porque eles sabem que isso vai levar muita gente para a urna. Por que ele escolheu a Virgínia ou Joe Biden para fazer esse comício? Muita gente ficou, cara, por que não em Michigan? Por que não em Wisconsin? Vai para um swing state. Porque a Virgínia tá com um governador republicano muito linha dura, na linha de Donald Trump. Muito se falou dele para ser candidato em 2024, ele descartou, porque ele projeta 2028. E aí eles têm a ideia de proibir o aborto. Então Biden começa a campanha dele de questão de aborto lá na Virgínia, porque já dá o pontapé para o que vai ser nos outros estados. Depois Kamala Harris vai para o Wisconsin, né? Ela vai agora para a Califórnia. Por que Califórnia? Mas a Califórnia já são dos democratas. Ela vai bater na Califórnia na questão dos jovens. Ela vai energizar a juventude. Então as pessoas têm que começar a entender que o eleitor, a forma como se faz campanha nos Estados Unidos, ela não é simplesmente vamos para Michigan porque precisamos vencer Michigan. Nós temos que ir para Michigan porque a gente tem que vencer um tipo de eleitorado no Michigan. Sim. Então, vamos fazer muito segmentadas, né? Isso, tem que vencer aquele segmento. A gente tem que fazer aquele segmento sair e votar. Por que Kamala Harris está indo para a Califórnia? Ela está indo energizar o público jovem. Ela está indo fazer com que os jovens queiram cada vez mais irem à campanha e com isso se espalhar pelo país. Então, essa questão do aborto, eu acho que realmente também ainda vai bater muito na campanha democrata esse ano 2024, e eu volto a bater na questão econômica, que eu acho que vai ajudar Joe Biden. O próprio Donald Trump, para mim, já cantou a bola de que ele tem medo da questão econômica, porque ele deu uma entrevista e falou, eu torço para que a economia colapse em 2024, porque para mim seria ótimo. Bacana, hein? Ele deu essa entrevista e em tempos normais um candidato desse, enfim, nem teria chances, porque você chegar e falar, olha, eu torço, a economia contra o país, né? Ruim, a economia vai ser péssima em 2024. E aí ele torce porque ele sabe que os indicadores econômicos estão muito bons. E a gente sabe que o eleitorado americano, o eleitorado médio, o eleitorado que realmente sai para votar, ele vai pesar muito essa questão econômica na hora de escolher o candidato. Bom, agora que você falou, o Biden tem a favor dele a economia, que teve um momento de crise, digamos assim, com inflação alta, tudo mais, está retornando tudo ao centro da meta e tudo mais, e tem a queda de juros numa perspectiva futura, o bolso está sobrando mais dinheiro, então você acha que a economia vai jogar a favor do Biden. Também a questão do aborto. De fato, ao contrário do que os republicanos apostavam, a questão do aborto foi algo que virou uma pauta nacional, não é apenas de democratas, né? Então isso poderia ser algo que pode trazer, e eu vejo muito nas campanhas os democratas apostando nisso. Porém, eu acho que é um calcanhar de Aquiles aí, que ontem, por exemplo, em New Hampshire, entre os eleitores republicanos, qual é a principal preocupação deles? Não é a economia, são as fronteiras, a fronteira sul com o México. Então, acho que esse é o calcanhar de Aquiles do Biden. Eu vi ele falando que nessa semana deveria se aprovar alguma coisa relativa à fronteira. Eu li errado, sonhei, o que foi? Então, tem essa questão da legislação da fronteira, né? Que se isso acontece, Biden, né? Ele vai botar o óculos dele de novo, vai ativar o seu modo, né? Enfim, o Brenton. Isso mesmo. Mas tem um sentimento dos republicanos, e essa semana teve um deputado que, em off, vai e diz a um jornalista o seguinte: olha, Donald Trump, ele não quer que essa lei seja votada, né? E, ao mesmo tempo, o Joe Biden quer que essa lei vá para lá e os republicanos a rejeitem, porque ele quer vender o quê? Eu quero resolver o problema da fronteira, mas os republicanos não querem. E ele disse que é o maior... E isso contribuiria, inclusive, para as eleições parlamentares, né? Totalmente. Então, você percebe que as pessoas que acompanham a eleição
por meme, não entendem o quão forte é a questão legislativa do Biden. Porque a equipe que cuida do legislativo ali, do entorno do Biden, que cuida das questões do legislativo, ela é muito boa. Porque ela tem alguns caminhos que você diz assim, poxa, não vai dar certo. E do nada eles tomam um rumo e você diz, opa. Então essa fonte republicana dizia, olha, o Trump, por ele, a gente não vota, a gente não passa. Mas a gente, ao mesmo tempo, tem esse medo de não passar e o Joe Biden vender que, olha, eles não querem resolver o problema da fronteira. Eu quero resolver. Eu tô aqui, venho aqui na Casa Branca, vamos sentar, vamos resolver. Eles não querem. Eles estão rejeitando o que eu tô querendo propor. E não então, só isso, né? Para resolver o problema da fronteira, você tem que votar em mim e nos deputados democratas para ter maioria. Porque se você vota em mim e você vota no meu companheiro aqui que é democrata, a gente vai resolver. A gente vai passar. Né? E ele pode vender muito bem isso, porque ele conseguiu passar vários planos, o plano de infraestrutura é um deles. O Trump vendeu que em uma semana ele iria resolver o problema da infraestrutura nos Estados Unidos, quando ele venceu em 2016. Ele passou 4 anos e ele não conseguiu passar a lei da infraestrutura. O Biden, com 1 ano de governo, ele foi e passou. Não é à toa que ele depois ficou zombando do Trump. Vamos fazer a semana da infraestrutura. Ele fez uma semana de eventos da Casa Branca para comemorar a passagem e a aprovação dessa lei. Então, assim, realmente, você percebe que se tem caminhos, e a fronteira é um calcanhar de Aquiles do Joe Biden, né? E, para mim, a fronteira é o que, de vez, tornou o Kamala Harris impopular, porque a equipe do Biden jogou a Kamala Harris numa coisa que ela não tinha experiência, vamos colocar ela para resolver a fronteira. Eles sabiam que ia dar errado. Né? Não é à toa que tem muitos bastidores que dizem que a equipe de Kamala Harris é muito ressentida com a equipe do Biden porque eles colocaram ela na fogueira. E isso já poderia ter sido passado, né? Mas eles deixaram para resolver agora em cima da hora, e aí esses próximos meses, aí, próximos dias, pode ser bastante animado, né? Fora que, além dessa questão da legislação da fronteira, a gente tem também outra questão, que são os julgamentos de Donald Trump. Sim. Então tem muita coisa para acontecer até lá, que pode mudar o curso, né, da eleição. Tá certo. Estou semi-convencido da sua proposição. Mas olha, eu não tô aqui para convencer que Joe Biden vai vencer. Eu quero dizer o seguinte. Não, ele é o candidato mais forte do que se pensa. Isso mesmo. Eu acho que a eleição ela vai ser disputada. A minha primeira percepção é que não é uma eleição fácil. Não é. Uma eleição onde você tem Donald Trump nunca é uma eleição fácil. Mas, ao mesmo tempo, ela não é uma eleição que está ganha para o Donald Trump. Não tá. Vou argumentar mais ainda. Se você pegar New Hampshire, entre aspas, é um swing state. Ele já votou muitas vezes republicanos, ele tem um governador republicano, mas vota democrata nas eleições presidenciais. Então, é um swing state. Ele tanto vota republicano como vota democrata. Se você vai pegar e for analisar por New Hampshire, o eleitor independente fez o quê? Ele abandonou Donald Trump. Ele não escolheu Donald Trump. Ele saiu de casa para votar na primária republicana com o intuito de não deixar Donald Trump vencer. Então, é um sinal daqueles grandões para ascender na campanha de Donald Trump. Né? Então, esse segundo ponto. Eu não acho que a campanha está vencida aí para Donald Trump. Terceiro, eu acho que existem mais caminhos para Joe Biden vencer do que para Donald Trump vencer. Donald Trump está enrascado até o pescoço nas questões judiciais que podem afetar cada vez mais a campanha dele, né? Inclusive, essa semana eu estava postando com um colega meu a questão da qual seria a surpresa de outubro desse ano. Eu disse, olha, se tudo acontecer como está acontecendo, pode ser um julgamento de Donald Trump. Né? Gente, quem acompanha a eleição sabe que sempre tem a surpresa de outubro. Sim, né? sim. Então vai que acontece alguma coisa com Donald Trump. Porque o caminho que está seguindo é isso. Né? Ele está enrascado na Geórgia, ele está enrascado na questão do Capitólio, né? E por isso que Joe Biden bate muito na questão do Capitólio. Por quê? Porque ele quer quer deixar na memória do americano o que aconteceu no 6 de janeiro. Por quê? Porque Donald Trump vai ser julgado por isso. Então, quando esse julgamento acontecer, ele quer que o norte-americano já saiba o que de fato Donald Trump fez
para poder fazer ali, colocar na balança e fazer pesar o voto, né? Mas é isso. Não estou aqui para dizer que Joe Biden vai vencer, mas hoje eu diria que tem muita chance de dar Biden. Tá certo. E outra coisa, a gente tem que esperar começar o agregador do 538 pegar esse monte de pesquisa e colocar as tendências para a gente saber como é que está em cada estado, né? Tem muita, como você falou, tem muita pesquisa que aponta uma coisa, pesquisa que aponta outra. Às vezes a gente até sabe um pouco melhor, mas às vezes a pessoa pega lá, nossa, saiu uma pesquisa que o Trump está na frente. Ah, mas é aquela que sempre dá os republicanos na frente, né? Então, eu acho legal do agregador, apesar de muita gente ter criticado o 538 depois de 2016, eu acho que ele aponta tendências, consegue fazer uma média ponderada ali, que a gente consegue olhar melhor o cenário para ver, de fato, quem está mais forte nos pontos chaves. Certo? Certinho. Inclusive, falando dos agregadores, né? É pra gente lembrar de 2022, porque 2022 vinha aí um tsunami vermelho. Né? Exatamente. A gente até fez uma live. Eu caí nessa, hein? Sim. Pô, eu lembro. Isso que eu quero lembrar agora. A gente fez uma live na véspera e eu lembro que eu e o Luiz a gente batia, olha, mas tem muito analista, tem alguns analistas que diziam assim, é impossível acontecer o tsunami vermelho. Eles eram poucos no universo que muda e muitos falando que vai ter o tsunami vermelho. E aí eu lembro que eu achei um jornalista, ele falava assim, cara, não vai ter o tsunami vermelho. Uma semana antes da eleição. E eu disse, peraí, eu vou começar a acompanhar o porquê, quais são as razões que ele dizia que não ia ter. E eu dizia, poxa, eu concordo. E a gente viu o que aconteceu na noite da eleição de 2022, né? A gente chegou até a falar em 3 cenários. O primeiro cenário era o que todo mundo falava que aconteceu, um tsunami vermelho. Sim. O segundo cenário foi o que aconteceu, dos republicanos vencerem, mas não vencerem num tsunami, vencerem apertado. E um cenário que quase aconteceu, que era os democratas manterem a Câmara. Porque foi por pouco que os democratas não mantiveram a Câmara, e isso fez com que Joe Biden saísse ali. Eu lembro, as imagens de Joe Biden eram muito engraçadas. Ele rindo à toa na Casa Branca, ligando para os deputados que estavam vencendo, que, segundo os agregadores, eles iriam perder. Então, assim, os agregadores, eles realmente são muito bons. Mas tem agregadores que já ponderam, como você bem falou. E aí fazer essa ponderação é interessante, porque tem pesquisas que realmente distorcem muito. A gente sabe que tem pesquisas pró-democratas e pró-republicanas aí, e a gente tem que prestar bastante atenção. Não é à toa que, por exemplo, eu sou muito criticado em eleições em pauta. Às vezes falam bem assim, mas você só posta essa pesquisa. É porque tem pesquisa que você vai ver que do instituto, não sei do que, lá e tal, e mostra Donald Trump 60%, Joe Biden 30%. Cara, é impossível. Num país tão polarizado tá isso. Aí vem outro instituto e mostra, mas Joe Biden tá tantos por cento à frente. Calma. Vamos olhar os institutos mais um pouquinho, os mais sérios, né? Que a gente costuma chamar, que são aqueles ranqueados lá nos agregadores. Legal. Depois você me passa o nome do analista que falou que não ia ter onda vermelha para eu seguir. Então, vou passar na DM. Inclusive, ele diz hoje, a previsão dele é que Joe Biden vai vencer a eleição. Ele diz que a maior probabilidade é que Joe Biden vença a eleição e ele repita o que ele fez em 2020 e que ele vê espaço para a campanha do Biden vencer a Carolina do Norte. Inclusive, o artigo que ele publicou hoje fala quais seriam os caminhos que a campanha do Biden teria que fazer para vencer a Carolina do Norte. Matheus, muito obrigado, viu, pelo papo de hoje. Valeu. Espero voltar aqui, quem não sabe, para dizer assim, olha, aquela live de janeiro. Eu avisei, eu já sabia, né? Eu tô guardando aquele Twitter. Eu espero, assim, não, deixando bem claro, a gente tá cobrindo eleição, né? É muito bom deixar a gente claro assim, que não existe torcida. Eu falo aqui a questão do que eu vejo no que eu estou acompanhando, do que eu estou cobrindo, né? Eu acho que esse é o meu achômetro, né? Mas eu não vou mentir, não. Eu estou guardando aquele Twitter, porque se acontecer o que eu estou achando que vai acontecer, vai ser a primeira coisa que eu vou postar lá em 5 de novembro de 2024. Legal. Pessoal, sigam o Matheus lá no Twitter,
o Eleições em Pauta também. Eu vou deixar link no post, aqui na descrição do vídeo, para vocês seguirem Eleições em Pauta. Tá bem legal. Eu acompanho, assim como acompanho o Conexão América, acompanho o Central da Política, que são a galera que... O próprio Eixo, né? O Eixo surgiu cobrindo eleições americanas. São fontes que eu sigo no Twitter para estar sempre nessa velocidade acompanhando o que está acontecendo. Valeu, Matheus. Valeu, professor. Estamos aí. Estamos às ordens. E você, o que você acha? Joe Biden tem realmente chance, um caminho a trilhar para se reeleger em 2024, assim como disse o Matheus? Eu quero agradecer ao Eduardo Mício e ao João Serra, que são os 2 primeiros membros do canal que estão apoiando que o canal de Sorrilha continue produzindo conteúdo esse ano. Não se esqueça de deixar um like no vídeo, se inscrever caso você não seja inscrito, caso não seja inscrita no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tem live na sexta-feira, toda sexta-feira tem live aqui no canal de Sorrilha às 8 horas da noite. Considere se transformar em membro do canal ou deixar então um valeu, um mimo aqui no valeu no canal do YouTube. Beleza? See ya!